Neste vídeo falaremos sobre regra de 3 composta. Em vídeo anterior falamos sobre regra de 3 simples. Na regra de 3 simples, nós temos duas grandezas apenas envolvidas. Uma das grandezas é onde está a incógnita e a outra é a outra grandeza que relaciona-se com a grandeza da incógnita e sobre ela influencia. Na regra de 3 composta, teremos mais do que duas grandezas. Teremos 3, 4, 5, N grandezas envolvidas. Veremos fazer problema de regra de 3 composta. Vamos explicar através do nosso exemplo aqui. 4 caminhões com capacidade para transportar 15 metros cúbicos cada um por viagem relacionados a essas grandezas. Grandeza caminhão, capacidade do caminhão em metro cúbico e tempo em dia. Então, 4 caminhões com capacidade para transportar 15 metros cúbicos cada um por viagem, transportam um monte de terra em 5 dias. Nosso problema, quantos dias, então a nossa incógnita está aqui na grandeza tempo, dias. Quantos dias, 3 caminhões, com capacidade agora para 20 metros cúbicos, portanto capacidade maior. Nossos caminhões agora são maiores, capacidade para 20 metros por viagem, levariam para transportar esse mesmo monte de terra. Então, revisando. 4 caminhões com capacidade para transportar 15 metros cúbicos cada um por viagem, transportam um monte de terra em 5 dias. Quantos dias 3 caminhões com capacidade para 20 metros cúbicos por viagem, levariam para transportar esse mesmo monte de... Bom, evidente que no mesmo percurso, né? Então é uma regra de 3 do tipo composta. Temos a grandeza dias, que é o que nós queremos saber, quantos dias a nova conjuntura, com 3 caminhões, maior capacidade, para 20 metros cúbicos, quantos dias levariam para transportar esse monte de terra. Então são 3 grandezas. A grandeza dias, onde está a nossa incógnita, a grandeza caminhões, e a grandeza capacidade dos caminhões de metro cúbico. Então, o que nós fazemos? Vamos ter que analisar cada uma dessas grandezas se são diretamente ou inversamente proporcionais em relação à incógnita. Vamos orientar a nossa incógnita com seta para cima. Poderia ser para baixo, não teria problema nenhum, desde que aquelas que são diretas tenham a mesma orientação, e as que são inversas, com orientação contrária a seta que nós determinamos para a incógnita. E fazemos a seguinte pergunta. Sempre cada uma das grandezas em relação à grandeza da incógnita, e esquecendo a diferença que existe entre os valores da outra grandeza, fazendo de conta que a outra grandeza permanece constante. Então, se com 4 caminhões, uma certa capacidade os caminhões, transporta esse monte de terra em 5 dias, se for só 3 caminhões, digamos que seja na mesma capacidade, 3 caminhões, menos caminhões, levam mais ou menos tempo para transportar esse monte de terra. Ora, menos caminhões vão demorar mais, então diminui a quantidade de caminhões. Se 4 caminhões com uma certa capacidade levam 5 dias para transportar esse monte de terra, então apenas 3 caminhões diminuiu o número de caminhões. Digamos que seja na mesma capacidade. Então apenas 3 caminhões levam mais ou menos dias para transportar esse monte de terra. Ora, menos caminhões, evidente que vai demorar mais. Então, se diminuiu essa grandeza, diminuiu caminhões, a tendência é de aumentar o número de dias, então elas são inversamente proporcionais. Diminui essa grandeza, aumenta a grandeza dias. Então, elas são inversas. É inversa essa grandeza em relação à nossa incógnita. Diminui o número de caminhões, demora mais para transportar um monte de terra, aumenta a grandeza dias. Então, essa grandeza, número de caminhões e dias que leva para transportar, são inversamente proporcionais. Vamos analisar a outra grandeza agora.
Se uma quantidade de caminhões, daí fazemos de conta que a quantidade de caminhões, essa grandeza aqui permanece constante. Então, se uma quantidade de caminhões transporta esse monte de terra, se leva 5 dias e esses caminhões têm capacidade para 15 metros cúbicos, então, quantos dias levarão para transportar esse mesmo monte de terra? A mesma quantidade de caminhões, só que com capacidade maior, com 20 metros cúbicos. Então, a grandeza, a capacidade dos caminhões agora aumentou. Maior capacidade dos caminhões, leva mais ou menos dias para transportar. Claro, se os caminhões agora têm mais capacidade, vai demorar menos dias. Então, aumenta a capacidade dos caminhões, diminui o número de dias que leva para transportar esse monte de terra. É também inversamente proporcional à grandeza onde está a incógnita. Orientamos então com seta no sentido contrário. Se nós orientamos a incógnita com seta para cima, essa grandeza será orientada com seta para baixo também. Então temos aí que as duas grandezas em relação à incógnita são inversamente proporcionais. Caminhões e a capacidade dos caminhões são inversamente proporcionais ao tempo que leva para transportar. Então o que nós fazemos? Nós vamos permanecer com essa razão aqui, onde está a nossa incógnita, do jeito que ela está. E essas que são inversas, nós vamos inverter. Vamos fazer assim. Em vez de 4 para 3, fazemos 3 para 4. 3 caminhões para 4 caminhões. Está para, então 3 para 4, assim como invertemos a outra também, que ela é inversamente em relação à incógnita. 20 para 15. Agora, com as duas grandezas invertidas, permanecemos do mesmo jeito com a incógnita. 5 para x. E agora? Agora nós fazemos o seguinte. Nós tratamos essas outras incógnitas todas, as que estão invertidas foram invertidas, nós multiplicamos os numeradores em si e multiplicamos os denominadores em si. E daí com isso nós condensamos, concentramos essas razões como se fosse uma só razão. E daí aplicamos a propriedade das proporções, multiplicando o cruzado, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, regra de 3 composta não é difícil, só que temos que analisar cada uma das grandezas envolvidas em relação à incógnita, se é diretamente ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional em relação à incógnita, nós deixamos do jeito que ela está. E se for inversa, nós invertemos em relação à incógnita. E daí multiplicamos os numeradores entre si, os denominadores, e daí multiplicamos cruzado em relação àquela grandeza que contém a incógnita, para aplicar as propriedades das proporções. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. E assim fica resolvido. Então, o nosso primeiro exemplo, diminuímos a quantidade de caminhões de 4 para 3, mas aumentamos a capacidade desses caminhões de 15 metros cúbicos para 20 metros cúbicos. Acabou resultando o mesmo número de dias para transportar essa quantidade. Vamos fazer esse outro exemplo de regra de 3 composta com um número maior de grandezas envolvidas. Para ver como não é difícil. Temos que analisar cada uma das grandezas em relação à incógnita, descobrir se são diretamente ou inversamente proporcional em relação à incógnita. As que forem diretas permanecem como estão e as que forem inversas invertemos, daí multiplicamos os numeradores, multiplicamos os denominadores e daí multiplicamos cruzado em relação à grandeza da incógnita. 3 operários cavam uma vala de 2 metros de largura, 2 metros de largura e 3 metros de profundidade. A profundidade da vala é de 3 metros, 8 metros de comprimento em 16 dias. 16 dias. Quantos operários? Então, a nossa incógnita é a quantidade de operários que nós queremos saber. Quantos operários serão necessários para cavar neste mesmo solo? Quer dizer,
mesmo grau de dificuldade, então nesse mesmo solo. Outra vala de 3 metros de largura, então agora um pouco mais larga, a vala é de 3 metros de largura, 2 metros de profundidade, quer dizer, mais larga, mas menos profunda, 2 metros. 6 metros de comprimento, menos comprimento do que a anterior, 6 metros de comprimento, em 6 dias, então em menos tempo. Então vamos revisar nossa regra de 3. 3 operários cavam uma vala de 2 metros de largura, 3 metros de profundidade, 8 metros de comprimento em 16 dias. Quantos operários serão necessários para cavar nesse mesmo solo, no mesmo grau de dificuldade, outra vala de 3 metros de largura, mais larga um pouco a vala, 2 metros de profundidade, então mais rasa que a anterior, a outra era de 3, essa é de 2, 6 metros de comprimento, quer dizer, mais curta, menos comprimento a vala, em 6 dias. Então, quantos operários? Então, primeiro procedimento, fazer uma seta para cima ou para baixo para orientar a incógnita. Vamos dizer que é a seta para cima. E aquelas que forem grandezas diretamente proporcionais, vamos orientar também para cima, no mesmo sentido da seta da incógnita. E as que forem inversas, orientaremos com seta para baixo, sentido contrário da incógnita. Então vamos lá. A pergunta é, ignoramos que as outras grandezas têm valores diferentes. Orientamos então a incógnita com seta para cima e vamos analisar cada uma das grandezas em relação à incógnita. Esquecemos as diferenças que existem nos valores, fazemos de conta que são iguais e analisamos cada uma das grandezas em relação à grandeza que está em incógnita. A primeira, para fazer uma certa vala, certo número de dias, 3 operários conseguem fazer nesse tempo essa vala, se ela for de 2 metros de largura. Mas se for para fazer no mesmo tempo, digamos, mas uma vala mais larga, agora com 3 metros de largura. Quer dizer, essa grandeza, a largura da vala, como que ela influencia na incógnita? Se ela for uma vala mais larga, a tendência é de demorar mais, né? É de precisar mais operário para fazer no mesmo tempo. Então, se com 3 operários leva um certo tempo para fazer uma vala de 2 metros de largura, para fazer no mesmo tempo, só que uma vala mais larga, de 3 metros, é óbvio que eu vou precisar de mais operários. Então, mais operários. Então, essa grandeza, largura e o número de operários necessário para fazer essa vala num certo tempo são diretamente proporcionais. Se eu aumento operários, né? Se eu aumento a largura, eu tenho que aumentar os operários. Então, são diretamente proporcionais entre si. Essa grandeza, largura da vala e a quantidade de operário necessário. Vamos ver com relação à profundidade agora. Para fazer num certo tempo essa vala, se ela tiver 3 metros de profundidade, eu preciso de 3 operários para fazer num certo tempo. Agora, se for uma vala mais rasa um pouco, só de 2 metros, eu vou precisar de menos operário para fazer nesse mesmo tempo, porque a vala é mais rasa. Então, se eu diminuo a profundidade, a tendência é de diminuir o número de operários para fazer ao mesmo tempo. Elas são também diretamente proporcionais. Essa grandeza, profundidade da vala e quantidade de operários necessários. Vamos ver o comprimento. Para fazer num certo tempo, se a vala é de 8 metros de comprimento, eu faço com 3 operários num certo tempo. Mas se a vala for mais curta, 6 metros de comprimento, eu preciso, para fazer nesse mesmo tempo, de menos operário ou de mais operário? Óbvio que menos, porque se eu diminuo o comprimento, eu preciso de menos operário, então essa grandeza também é diretamente proporcional.
a grandeza da incógnita. Então orientamos também com seta para cima. Ela é diretamente proporcional. Quanto mais comprimento, mais operário. Quanto menos comprimento da vala, menos operários serão necessários. E agora, a outra grandeza. Então, para fazer uma certa vala, né, com 3 operários, eu levo 16 dias. Para fazer a mesma vala, vamos imaginar que agora que todas as grandezas têm os mesmos valores, as outras, né? E vamos analisar só essa em relação à grandeza dia, o tempo para fazer, e operário. Então, com 3 operários, eu levo 16 dias. Quantos operários? Para fazer em 6 dias, quer dizer, menos tempo. Em menos tempo, eu preciso de mais ou de menos operários? Óbvio que para fazer uma certa vala, de um certo comprimento, uma certa profundidade, uma certa largura, para fazer em menos tempo, em vez de 16, fazer apenas em 6, eu preciso aumentar bastante o número de operários. Então, se eu diminuo dias e eu tenho que aumentar operários, elas são inversamente proporcionais. Então, essa grandeza é seta para baixo. Seta no sentido contrário ao da incógnita, porque elas são inversas. Então, analisado cada uma das grandezas em relação à grandeza da incógnita, se é direta ou inversamente proporcional, as que são diretas permanecem como estão, a relação, a razão, e a que é inversa nós temos que inverter. O que está no denominador passar para o numerador, o denominador passar para o denominador. Então já fizemos isso aqui. Então, 3 para x, daí 2 para 3, porque é direta, 3 para 2, porque é direta, 8 para 6, porque é direta, e aquela lá, grandeza dias, temos que inverter, passar o 6 para cima e o 16 para o denominador. Agora multiplicamos os numeradores entre si e depois multiplicamos cruzado com o x. Os denominadores entre si e multiplicamos cruzado. Quer dizer, quando nós fazemos isso, nós reduzimos todas essas outras razões, nós condensamos como se fosse uma só razão, multiplicando os numeradores entre si e os denominadores entre si. E daí vira como se fosse uma regra de 3 simples, né? Todas as outras razões, multiplicando os numeradores e os denominadores, daí vira uma só razão. Em relação a x, vira uma regra de 3 simples, basicamente. Então agora, nós vamos multiplicar. Tudo que vai multiplicar o x vai para o denominador, daí, né? Então, 6 vezes 8 vezes 3 vezes 2, que multiplica o x. Então, 6 vezes 8 vezes 3 vezes 2, vai para o denominador. E o restante vai para o numerador. 16 vezes 6 vezes o 2, vezes o 3 e vezes esse 3 também. Agora é só resolver. Antes de sair multiplicando tudo no numerador e tudo no denominador, para daí trabalhar com números grandes, nós temos que simplificar. Num concurso, então é muito, sempre nos concursos, eles vão fazer valores que são simplificáveis. Ó, por exemplo, o 2 aqui morre com esse 2, quer dizer, simplifica. Esse 3 aqui já podemos simplificar também com o 3 de lá. Esse 6 aqui já podemos simplificar com o 6 daqui. Esse 8 aqui simplifica por 8 dá 1, 16 por 8 dá 2. Aqui embaixo ficou tudo 1, né? Simplificou tudo, ficou tudo 1. E lá em cima só sobrou 2, que vai multiplicar esse 3 aí que não teve com quem simplificar. Então, 2 vezes 3, 6. Que é a nossa resposta aqui. Resposta do nosso problema. X igual a 6. 6 operários, que é a nossa incógnita, aquilo que estávamos procurando. Então, para fazer a nova vala com 3 metros de largura, 2 metros de profundidade, 6 metros de comprimento em apenas 6 dias, eu vou precisar de 6 operários. Portanto, o dobro
da situação anterior. 6 operários. Então, assim que nós resolvemos a regra de 3 composta. Armamos a nossa regra de 3, analisamos cada uma das grandezas em relação à incógnita. Se for diretamente, orientamos com seta no mesmo sentido da orientação que demos para a grandeza da incógnita. Se for inversa, nós orientamos com seta no sentido contrário. Por que essa orientação das setas? Porque primeiro nós vamos analisar cada uma das grandezas. E para não se perder depois, então nós orientamos com seta no mesmo sentido ou no sentido contrário. Aquelas que nós analisamos que está com a seta no sentido contrário da incógnita, nós temos que lembrar de invertê-la quando formos armar o nosso problema. E daí invertemos aquelas que são inversas, mantemos as que são diretas no mesmo sentido que estão, multiplicamos os numeradores e depois multiplicamos cruzado em relação à grandeza que está incógnita, multiplicamos os denominadores, daí cruzado em relação ao numerador da grandeza que está a incógnita. E daí é só simplificar antes de multiplicar e dividir, que sempre a simplificação será possível. Então, sempre simplificar antes de sair multiplicando. É a orientação que nós damos. E aí, chegamos à conclusão que a nossa regra de 3 ficou resolvida com 6 operários. É muito simples, é tudo muito fácil. Por isso, a denominação do nosso canal, tudo fácil. E é mesmo, matemática básica é muito fácil. É só ter um pouquinho de atenção. Se você gostou dessas aulas, clique no joinha aí embaixo para dar uma força da gente e se inscreva nesse canal para receber aulas seguintes. Até mais, até a próxima aula.